Respondendo a mais um vídeo, Consciência Vlog BR. Olá galera, eu aqui de novo respondendo a outro vídeo que um vlogger onívoro ou carnista, se depender do ponto de vista, fala ou tenta falar de vegetarianismo. A pessoa respondida dessa vez é o criador do vlog Pense Nisso, do canal Você Pense Nisso. Não deu pra saber o nome dele. Ele procura estabelecer uma imparcialidade, defendendo as razões periféricas de ser vegetariano, mostrando respeito e admiração por nós, vegetarianos e veganos, e também criticando os vegs mais inconvenientes, que ora usam de argumentos fracos e tentativas de imposição, ora o fazem em horas inadequadas. Daí eu vou comentar os pontos principais que o vlog do Pense Nisso pôs no vídeo dele. Aí avisando de antemão que esse vídeo aqui é dividido em duas partes, para não ficar um só vídeo que vai ficar bem extenso, viu? De fato, muitos vegetarianos realmente cometem o erro de tomar iniciativa falando de alimentação e ética em momentos inadequados, como tipo um almoço, ou numa casa de praia, ou num churrasco qualquer, ou no aniversário, quando todos querem mais esquecer os problemas por uns instantes. E realmente, essa coisa de querer esquecer os problemas por uns instantes, eu considero justa, né? A intenção do vegetariano, nesse caso, é excelente, mas o efeito é totalmente ineficaz. Aliás, tem efeito contrário de causar antipatia por vegetarianos nos onívoros que estão presentes ali, comendo. E muitas vezes, os vegetarianos inconvenientes tentam argumentar usando de apelo à consequência, com algo do tipo, tá certo, continue comendo carne e não se preocupando com os animais, depois não reclame quando tiver contraindo um câncer ou sofrido infarto. Ou então insistindo de argumentar, em discutir, mesmo se outra pessoa querer conversar naquele momento. Aí pra quem faz esse tipo de expediente argumentativo, eu faço um apelo. Não façam mais, por favor. Só argumentem quando for realmente conveniente. Ou então se forem demandados a falar sobre vegetarianismo. Porque almoço, churrasco, feijoada, confraternização, esses momentos não são momentos de discutir coisas tão sérias. E evitem achar que o outro lado vai mudar de ideia e de consciência exatamente naquele momento e exatamente porque você falou de vegetarianismo e direitos dos animais. Porque conscientização é um processo que pode demorar até mesmo anos. E surge sempre de dentro para fora, ainda que incitada por forças externas. De fato, eu não compactuo com as pessoas que tentam impor o vegetarianismo aos outros, ignorando que cada pessoa tem seu momento de se conscientizar, de abrir os olhos. Eita, aí eu tenho que discordar quanto ao onivorismo ser uma escolha, viu? Eu tenho um texto chamado Os Mitos da Racionalidade e do Livre-Arbítrio no Onivorismo, que eu convido você, caro amigo dono do Pense Nisso, e meus telespectadores a lerem, que tem os links das duas partes do texto aqui na descrição, e o texto mostra que a alimentação onívora infelizmente não é algo que as pessoas escolhem deliberadamente. Quanto ao direito, hoje em dia, realmente ainda é legalmente um direito comer animais, mas vamos considerar que para esse direito existir, foi preciso negar todos os direitos básicos aos animais explorados e mortos pela pecuária e pela pesca, o direito à vida, à integridade física, à liberdade, à socialização, ao saciamento dos instintos e interesses próprios e o principal, o direito de não ser propriedade, esse que implica todos os demais direitos citados agora. Daí, antes de você dizer que você tem direito ou liberdade de fazer algo, pense bem se esse direito ou liberdade implicou a violação e negação de direitos e liberdades de outrem, seja esse outrem humano ou não humano. De fato, muitas pessoas vêm adotando o vegetarianismo como se fosse uma moda do momento mesmo, tanto para pagar de sustentáveis fashion, visto que a sustentabilidade infelizmente também vem sendo tratada por muitos como uma moda. Essas muitas pessoas sequer sabendo o que é mesmo sustentabilidade, como para emagrecer, uma vez que a dieta vegetariana de fato ajuda muitos a emagrecerem, pode inclusive aumentar a longevidade da pessoa, sendo uma alimentação bem planejada, né? Mas o tempo vai passar e os vegetarianos por modinha ou vão deixar de sê-lo, ou vão permanecer vegetarianos depois de saberem as verdadeiras razões de alimentação sem animais. Está se popularizando as razões éticas relativas aos animais, que eu abordo um pouco nesse vídeo aqui. De fato, haveria menos oposição numérica ao insetivorismo, consumo de insetos, se fosse adotado no lugar do consumo de carne de vertebrados, moluscos e crustáceos, porque hoje em dia ainda não se tem aquela total certeza de que os insetos são realmente seres sencientes, mas vem aparecendo indícios
disso, aos poucos. Já se descobriu, por exemplo, que as abelhas possuem raciocínio abstrato, o que pode ser uma enorme dica de presença de sistema nervoso complexo bastante para dar às abelhas capacidade de sentir dor e prazer e ciência de estarem vivas. Daí, quando fosse comprovado que insetos, como os que seriam comidos numa hipotética cultura insetívora no Brasil, sentem dor e sentem prazer, estão cientes que estão vivos, têm o desejo de continuarem vivos, aí vocês veriam sim uma forte oposição. A gente deve pôr na nossa cabeça que os vegetarianos e veganos não defendem os animais por pena ou admiração estética, mas sim porque os animais são seres que sentem dor e por isso possuem direitos inerentes, mesmo aqueles animais esteticamente menos atraentes. Infelizmente há muitos desses realmente. Uns exemplos de falácias que eu já encontrei em argumentos de vegetarianos, o que, porém, não torna todos os argumentos vegetarianos em si falaciosos também, são o apelo à misericórdia, que é o mais comum, o apelo à consequência, que é, como eu disse, dizer que a pessoa vai com certeza sofrer um câncer ou infarto no futuro se não parar de comer carne, tipo como se fosse uma punição divina. O ad hominem, que é o insulto puro a quem come carne, quando o vegetariano, aquele que não dominou ainda a arte de defender o vegetarianismo, termina a discussão, assim, meio que sem argumento, assim, sem ter argumento na hora, chamando o outro de assassino, comedor de cadáver, seu estômago é um cemitério, e outros impropérios. Ainda que isso não seja tão comum, creio eu, quanto se pensa. O non sequitur, quando a pessoa diz, por exemplo, que já que houve hominídeos vegetarianos no passado, por isso o ser humano atual seria automaticamente, biologicamente intolerante à carne, sendo que nesse caso a premissa não tem nada a ver com a conclusão e vice-versa. E o apelo à autoridade anônima, quando alguns falam que estudos comprovam que carne faz mal à saúde sem saber citar nenhuma pista sobre a fonte desses estudos, embora esses estudos de fato existam. Daí eu percebo que tem uma necessidade de amadurecimento argumentativo por parte de muitos vegetarianos, de pessoas que precisam consultar catálogos de falácias. Aí esses existem pela internet, e 2 exemplos eu ponho aqui na descrição, e ler mais sobre os fatos que dão razão ao vegetarianismo ético e ao veganismo. Aliás, os dois lados, vegetarianos e carnistas, ou onívoros se quiser, precisam ler sobre esses temas, falácias lógicas e razões para ser vegetariano. Aí sim a gente vai ver queixas como a do vlogger do Pense Nisso, a quem eu estou respondendo agora, serem cada vez menos frequentes, e o movimento vegetariano e vegano se tornar mais maduro e forte. Essa minha resposta aqui ao Pense Nisso ficou meio grande, daí eu dividi em 2 partes, então vamos para a segunda parte agora, viu?